Jesus, fala, Senhor, com a tua igreja, fala com teus filhos, porque viemos aqui para ouvir a tua voz. Usa a tua filha, meu Pai, como instrumento, Senhor, nessa noite. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos ouvir, entender e guardar o teu mandamento em nome de Jesus. Amém? E você aplauda ao Senhor essa noite, igreja. Aleluia. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. É uma honra, é um privilégio de me encontrar mais uma noite na presença do meu Deus. Amém? Aquele que nos concede força e graça para permanecer mais um dia em sua presença. Amém? Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar também os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Seja bem-vindo entre nós. Também é uma alegria e um prazer estar recebendo cada ouvinte que está nos ouvindo nesta live. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo a vida de vocês. Amém? E eu peço, aleluia, ajude a compartilhar, amém, o link da ministração da palavra de Deus, e somente o Senhor, amém, irá enriquecer a sua vida espiritual, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aqui de pé, e se vocês que estão em casa tiver uma Bíblia, por gentileza, abre ela lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler aqui o versículo 30. Glórias a Deus. Livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, capítulo 11, versículo 30. Quem encontrou diz amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos esperar uns pelos outros, amém? E vamos ler juntamente comigo, amém? Amém. Versículo 30 que diz assim: E Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Tera e Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Tera em Arã. Amém? Encurve sua cabeça, feche os teus olhos, amém? Peça para que o Senhor fale contigo neste estudo maravilhoso, ao qual nós vamos aprender mais um pouquinho com o Pai. Somente o Espírito Santo, ele é capaz de nos dar sabedoria, inteligência, conhecimento, e de lembrar também de outras ministrações que foram ministradas neste lugar. Meu Deus, fala com milhões e milhares de ouvintes, meu Pai, que não viu o momento e a hora de nós entrarmos aqui ao vivo, meu Pai. Muitos irão entrar neste canal e aprenderão muito mais contigo, Senhor. Fala com minha alma, fala com a alma dos ouvintes, fala conosco, Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade nesta noite para agir, Senhor, em todo o tempo, meu Deus, o tempo todo, Senhor, nas nossas vidas. Que a palavra de Deus traga paz, que a palavra de Deus traga alegria, que a palavra traga mudança de vida, Senhor, que a palavra nos conforte e que a palavra nos dê estrutura, Senhor, meu Deus, para lidar com situações difíceis, meu Pai, na família. Meu Deus, fala conosco, fala com os ouvintes, fala com todos aqui presentes, é o que lhe pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Aleluia. Se assente, se acomode. Aleluia. Na cadeira, dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Irmãos, estudo aqui nesta noite, não sei se os irmãos vão lembrar, mas aqui nesta noite, eu já preguei essa ministração, não com as mesmas palavras que eu vou falar aqui hoje, é claro, né? Mas com o mesmo tema. Os irmãos podem lembrar, lá em 2024, eu preguei quando a família
age por conta própria. Não sei se os irmãos vão lembrar, mas se os irmãos não lembrar, quando nós estamos aqui na presença do Pai, o Espírito Santo vai fazer com que você lembre de tudo aquilo que nós aprendemos. E se alguém esquecer, o Espírito Santo vai te relembrar aqui nesta noite. Amém? Então, quem está preparado aí da glória a Deus? Então, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Amém? Vamos ver lições e as suas aplicações aqui para as nossas vidas aqui nesta noite. As promessas divinas para Abraão, querida igreja, passavam também por sua família. Amém? A cidade de Ur. Esta cidade, querida igreja, onde nasceu, viveu Abraão e a sua família, e ficava na antiga Sinar ou Suméria, a 160 quilômetros a sudoeste da Babilônia e perto do rio Eufrates. E essa cidade, querida igreja, desenvolvia uma cultura que se destacava ali entre os povos da região, e havia uma miscigenação étnica entre os povos sumerianos, amém, e semíticos. O local daquela cidade, querida igreja, não mais existente, ficava na região do Iraque, amém? Então, ali com grande movimentações turística e comercial, a cidade de Ur constituía-se num importante complexo de atividade na Suméria. Então, a família de Abraão, querida igreja, não era da etnia suméria, mas da etnia semítica, amém? Como havia muita cultura entre naqueles povos, amém? E todo o laço cultural do sumérico foi adquirido pela família de Abraão. Igreja, Deus resolveu revelar-se a ele de modo seletivo e torná-lo raiz de um novo povo que o servisse. Presta atenção aqui. Abraão, querida igreja, era filho de Terá, amém? O 10º da linhagem depois de Sem. Portanto, ele era o que? Um semita. Igreja, as escrituras diz que enquanto os cananeus, filho de Cã, receberam a maldição de Deus, os filhos de Sem tornaram-se ancestral do povo de Deus. E a Bíblia diz que eles encabeçaram a genealogia que introduziu quem? Terá o pai de Abraão, como nós, né, depois quem puder ler na sua casa, que não vai dar tempo, que eu só li do 30 em diante, mas vocês vão ler lá do capítulo 11, do versículo 10 até o 32. Mencionado na genealogia de Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 36, amém? Então, Abraão, querida igreja, havia casado com uma mulher chamada por nome Sarai, e a Bíblia diz, querida igreja, que ela era estéril, onde nós lemos lá no versículo 30, amém? E na ocasião em que Deus mudou o nome de Abraão, também mudou o nome de sua esposa, que ao invés de Sarai, agora seria chamada Sara, que significa o quê? Princesa. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 15. Igreja, seu primeiro nome original era Abrão, lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 26. E significa o quê? Pai elevado, ou pai das alturas. O seu nome, Abrão, tinha relação com o paganismo de seu pai Terá. Mas quando Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai fecundo ou pai de multidão, esse último nome dado por Deus, igreja, ao patriarca era profético. Presta atenção aqui, pois no tempo certo ele haveria de ser o pai de uma numerosa multidão. Gênesis capítulo 17, versículos 5 e 6. Então, essa ligação religiosa, querida igreja, também mudou e ele passou a servir, amém? Olha para você ver, a servir ao Senhor
ao Deus invisível e eterno, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Agora, sua família. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 10, amém, até o 31, depois do capítulo 12, e o versículo 5, Abraão era o filho de Terá, amém? Então, Terá era o pai de quem? De Abraão. E o 10º da linhagem, depois de quem? De Sem. Portanto, ele era, querida igreja, um semita. Grava isso, ele era o quê? Um semita. A escritura diz que enquanto os cananeus, filhos de Cã, receberam a maldição de Deus, estou repetindo para que os irmãos gravem, os filhos de Sem tornaram-se ancestral do povo de Deus, encabeçaram a genealogia que introduziu Terá, amém, o pai de Abraão. Amém? Onde nós vamos ler isso, lá no livro de Gênesis 11, 10 até o 32. Então, mencionado na genealogia de Jesus, Lucas 3,36. Estou repetindo, irmãos, para os irmãos gravarem isso, porque alguém pode te perguntar e você não saber responder. Então, Abraão, querida igreja, havia casado com quem? Com Sarai. E a Bíblia diz que ela era o quê? Que ela era estéril, ela não poderia dar o quê? A luz a um filho. Onde está registrado? Livro de Gênesis 11:30, onde nós lemos no começo. Então, na ocasião em que Deus mudou o nome de Abraão, ele também mudou o nome da sua esposa. Então, só Deus, irmãos, pode mudar o nome, como ele mudou também o nome de Josué. Não é, né? Então, vamos lá, irmãos. Reconhecer que não podemos o que? Tentar interferir nos planos de Deus. Eu, você, nós que estamos aqui, os ouvintes que estão nos ouvindo, amém, precisa reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Irmãos, Deus, ele sabe o que está fazendo. Amém? Como ele sabia o que estava fazendo na vida de Abraão e Sara. Quando Deus chamou Abraão, querida igreja, ele tinha quantos anos? A Bíblia diz que ele tinha 75 anos e a sua esposa tinha 65, ou seja, 65, amém? Saindo do meio da sua parentela, obedecendo ao Senhor, ele foi para uma terra que não conhecia, acreditando que Deus daria o que para ele? Um herdeiro, e a sua descendência seria como a estrela no céu e a areia na praia. Amém? Então, Deus chamou Abraão. Quem chamou Abraão? Deus. Então, Deus chamou Abraão onde? Lá em Harã. Amém? Mas outros trechos, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 7... Neemias capítulo 9, versículo 7 e Atos capítulo 7, versículo 2, mostra que a origem, amém, é em Ur, sendo que guiado pelo Senhor até a terra de Canaã, aproximadamente 2.400 quilômetros da sua terra de Ur. Então, irmãos, a gente percebe que ele andou bastante, amém? Sabemos que a chamada de Abraão não era apenas uma pátria terrestre, amém? Mas uma pátria celestial. A sua chamada continua, querida igreja, promessas, mas também cobrava dele, sabe o quê? Compromisso. E o que é compromisso? Obediência, amém? E os anos, querida igreja, se passaram e Abrão e Sarai continuavam sem filhos, mas a cultura da época invade o coração deles, e Abrão e a sua esposa pensam em tomar, amém, um servo chamado por nome Damasceno de Eliezer. Amém? 11 homens são assim chamados na Bíblia, cujo termo hebraico significa Deus de socorro. Abraão tinha um plano, querida igreja, para ter um herdeiro. E ele seria servo, e ele seria alguém, aleluia, ali da sua casa, alguém leal. Mas Deus responde a Abraão e diz: não temas, e o faz vislumbrar, querida igreja, o seu futuro, e reafirma que o seu herdeiro seria nascido da sua própria casa. Gênesis capítulo 15, versículo 3. Irmãos, às vezes nós se preocupamos, falamos, meu Deus, o tempo está se passando e cadê a promessa? Era a mesma coisa com Abraão. Ele resolveu colocar um herdeiro, né, que era Damasceno de Eliezer, amém? Para ser o seu herdeiro, mas Deus disse não. Por que não? Porque Deus iria dar para ele um filho dele com a sua esposa. E Deus, em seu grande plano infalível, querida igreja, fala a Abraão que o seu herdeiro teria o seu DNA.
Olha aí para você ver. Deus deixou as coisas bem claras, querida igreja, ao ponto de levar Abraão para fora da tenda e dizer, olha que diz, ó, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Amém? Irmãos, lá, irmão, no outro país, no outro continente, lá, quando quem sobe nas montanhas, lá, eu estava até vendo lá um filme, né? De uma pessoa real, meus, tem muito mais estrelas daqui do que do Brasil. Então, eu creio que quando Abraão olhou para o céu, falou, meu Deus, eu nem consigo contar o que eu estou vendo. E Deus usou as estrelas para ilustrar, querida igreja, a amplitude de nação que teria o DNA de Abraão. Abraão não acreditava ter um filho com Sarai. E é possível, mas Deus falou com ele, eu sou o Senhor, aleluia. Quem sabe você também está a mesma coisa como Abraão, não está acreditando, mas pastora, Deus vai cumprir a promessa, vai. E ele está dizendo assim, como ele disse para Abraão, eu sou o Senhor, ele também está falando contigo que ele é também o teu Senhor. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Em outras palavras, querida igreja, Deus estava firmando seu pacto com ele, amém? Uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários da família. Então, se esta palavra está vindo para nós, porque alguém entre nós, ou com alguém que está me ouvindo, vai querer tomar decisões precipitadas, talvez não agora, talvez amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, ou ao término deste ano, amém? E vai gerar conflitos desnecessários, assim como aconteceu no passado. Sarai deveria confiar nas promessas de Deus. Abraão, querida igreja, deixa-se a influência pela proposta de Sarai. Sara, querida igreja, como todos sabem, ela era estéril e não poderia ter filhos. Contudo, ela tinha uma serva egípcia chamada por nome Agar. E a personagem principal da nossa história de hoje, querida igreja, um dia a Sara propôs a Abraão, seu marido, que se deitasse com Agar, para que ela gerasse um filho, amém? E Abraão atendeu o seu pedido, porque Abraão amava sua esposa, ele atendeu o quê? O seu pedido. E assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, a sua esposa tomou Agar e entregou como mulher ao seu marido. Amém? Depois de 10 anos. É tempo, não é? E essa atitude de Sara, querida igreja, mostrou uma possível pressão que estava sobre ela, e pelo fato de não ter filhos de idade que já se avançava. Amém? E ela tomou, querida igreja, essa decisão baseada no contrato de casamento, registrado no código de Hammurabi. Amém? E nas tábuas de argila de Nuzi, que permitia que a mulher provesse uma serva para o seu marido. No caso que a mesma não pudesse lhe dar um filho do sexo masculino, para que levasse a herança da família. Então, as tábuas de Nuzi, querida igreja, revelam que esta prática era muito comum, e alguns dos contratos matrimoniais também especificavam que uma mulher estéril deveria providenciar uma outra mulher para seu marido com finalidade de quê? De procriação. Vamos ver agora sobre a consequência de uma decisão precipitada. Depois de ter concebido, Agar passou a olhar Sarai com desprezo. Pensa, irmãos, se coloque no lugar de Sarai. Sarai, com o consentimento de Abraão, tratou rudemente a Agar, que fugiu para o deserto do Senhor ao lado de uma fonte, amém? Ali de uma fonte, e dele recebeu instruções para quê? Para voltar. E ela recebeu a promessa que seu filho, amém? Teria muito dos descendentes. Ismael nasceu depois de seu regresso. Presta atenção aqui. Mais tarde, Deus garantiu Sarai, cujo nome Deus mudou de Sarai para Sara, e assim como no caso de seu marido, que se chamava Abrão, teve o seu nome trocado pelo, seu senhor, passando a se chamar Abraão, que ela teria o seu próprio quê?
filho Isaque. Então, a saída definitiva de Agar, querida igreja, estou resumindo, amém? Mais tarde, o filho prometido pelo Senhor, Abraão nasceu, e quando Isaque foi desmamado, Ismael, amém? Ismael foi desmamado, zombou dele. Sara exigiu que Abraão tomasse uma providência, mandando Ismael e Agar embora. Gênesis capítulo 21, versículo 9 e 10. Nitidamente, querida igreja, Abraão, ele ficou relutante com aquela situação, talvez pelo fato de que o costume proibia expressamente esse tipo de ação, ou seja, caso a esposa verdadeira viesse conceber um filho, após o nascimento do filho da serva, o chefe da família deveria cuidar de ambos os filhos. Se coloque no lugar de Abraão, como foi difícil, amém? No entanto, o próprio Deus ordenou que Abraão agisse contra o costume da época. Olha Deus ensinando a Abraão. E o tranquilizou sobre o destino de Ismael, ou seja, ele falou, não se preocupe, porque cuidarei de Ismael. Aleluia. Gênesis capítulo 21, versículo 12 e 13. E assim, querida igreja, Agar e Ismael foram despedidos da casa de Abraão com um pouco de pão e odre de água. E no deserto, querida igreja, a mãe e filho se viram numa situação difícil quando ficaram sem água. Pensa, irmão, pleno deserto e sem água. Agar chegou a colocar Ismael, querida igreja, debaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Gênesis capítulo 21, versículo 15. A mãe não queria ver o seu filho morrer. Amém? E quando, desmamou Isaque, Sara exigiu que Abraão mandasse Ismael embora. E de acordo com as tábuas de Nuzo, esse ato era proibido, e talvez essa fosse a razão, querida igreja, pela qual Abraão demonstrasse tanta relutância em expulsar Ismael. Amém? Louvado seja Deus. E até receber permissão do próprio Deus. E Agar e Ismael foram despedidos apenas com um pouco de pão e um odre de água. Pensa, irmão, Abraão era biliardário. Só deu um pouco de pão e como se fosse um odre de água, pessoa para passar todo aquele deserto, aleluia, mas era o Senhor talvez permitindo isso. Novamente o anjo aparece e prometeu um brilhante futuro para seu filho. Agar escolheu para o seu filho uma esposa da terra do Egito. Agar era escrava de Sara, esposa de Abraão, primeiro patriarca de Israel. Em meio a tantas particularidades da vida, Abraão, querida igreja, relata em Gênesis lá a história de Agar, e quase ignorados nos nossos púlpitos também, e quando ouvimos falar sobre ela, são comuns os discursos que colocam a posição de inimiga e destruidora de lares. Estudamos um pouco sobre o começo da história dela, lá no capítulo 16, lá do livro de Gênesis. E Agar, querida igreja, ela é estrangeira e de baixa condição, como serva e escrava. Agar não tinha poder, querida igreja, arbítrio sobre a sua própria vida, amém? Ela sofre pressão de Sara e é expulsa por Abraão, e ela é referida por Sarai e Abraão apenas como a escrava de Sara, e nunca pelo seu próprio nome. Olha para você ver, quem está entendendo aí da glória a Deus? Mas quando o anjo do Senhor a encontra, ela é chamada pelo seu nome de Agar. Gênesis capítulo 16, versículo 8. E ainda assim, querida igreja, ela desempenha um papel na história desta família de Abraão, e que Deus escolheu para redimir todas as famílias. O Senhor ainda abençoou o seu filho. Ismael é a descendência que viria dele. Aleluia, isso mostra a amplitude da misericórdia e do amor de Deus. Agar é mencionada também no Novo Testamento, igreja, na epístola das cartas, aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 até o 31, onde o apóstolo Paulo, ele usou a história de Sara e Isaque como alegoria em sua exposição sobre aqueles que buscam a salvação por meio de méritos humanos e aqueles que buscam a salvação exclusivamente por meio da fé nas promessas de Deus em Cristo. E quando Agar ficou grávida, igreja, porém, quando isso aconteceu, ela começou a olhar a sua senhora de que maneira?
com arrogância e desprezo. Então Sara se queixou com Abraão em consciência do mesmo, e ela começou a tratar a sua serva muito mal, ao ponto de Agar precisar o quê? Fugir. Gênesis capítulo 16, versículo 4 e 6. Então, igreja, contudo no caminho, como eu acabei de falar, o anjo do Senhor encontrou Agar. Olha para você ver, quando as pessoas pensam que está sem saída, como estava Agar, quem que aparece? O anjo do Senhor. E ele perguntou a ela, amém? Perguntou-lhe de onde ela vinha e para onde ela iria. E ela declarou que fugia da presença de Sara. Olha o que o anjo diz. E o anjo lhe orientou e prometeu: volta, aleluia, para a tua senhora e ser submissa. Olha para você ver, o anjo ensinando. E multiplicarei grandemente a tua descendência de tal maneira que não será possível contá-la. Estás grávida e dará à luz a um filho. Ó, para você ver, o anjo até falou o sexo da criança para ela. E dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome. Deu até o nome, Ismael, porquanto o Eterno te socorreu de teu sofrimento. Contudo, ele será Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e guerrearão contra ele, e viverá em hostilidade contra os seus parentes. Gênesis capítulo 16, versículo 9 até o 12. Igreja, olha para você ver, ainda Deus usando, né, permitindo que o anjo falasse para ela como que seria, né, os dias, né, que iam anteceder a vida de Ismael, que ele se tornaria, amém? Conclusão aqui nesta noite, irmãos. Grandes conflitos surgem quando pequenos problemas não são solucionados. Decisões precipitadas, querida igreja, geram grandes conflitos difíceis de serem solucionados aos olhos humanos. E vocês que estão aqui nesta noite, talvez vocês podem estar passando ou irá passar, amém, por conflitos, por momentos difíceis na sua vida. E Deus está dizendo para que vocês não venham se precipitar. Irmãos, porque quando surgem problemas na nossa vida, a gente quer fazer de tudo para sair do problema, não é? Só que uma coisa não se esquece, de consultar a Deus, não é? Nós queremos sempre dar uma ajuda para ficar livre. É a mesma coisa, irmão, se você está com uma dor, você já vai logo correndo para o quê? Para os remédios. E muitas vezes, Deus ele quer ensinar você também na dor. Muitas vezes Deus vai falar assim, ó, você quer tomar remédio, você vai tomar, mas não vai passar a dor. Não é? Quantas vezes nós tomamos remédio e a dor não? Não, a dor não passa. Pode até aliviar um pouquinho, mas não passa. Por quê? Porque o Senhor ele quer nos ensinar. Não é? Ele quer nos ensinar a não tomar decisões precipitadas. Quantas pessoas, irmãos, às vezes ficam com alguma enfermidade e correm para o médico. Primeiro, antes de ir para o médico, você tem que dobrar o joelho. Mesmo que você não dobrar o joelho, mas fale com Deus, Senhor, é da tua vontade que eu vou para os médicos? Porque, irmão, se você não for na direção de Deus, até ele pode dar o diagnóstico errado. Lembro uma vez da minha mãe também já estava passando por uns processos, e uma vez minha mãe foi fazer um exame e veio o resultado no posto de saúde que a minha mãe estava com lepra. E a minha mãe não estava com lepra. Muitas vezes a decisão, ela ficou tipo assim, desesperada. O médico falou assim, dona Nadir, aqui no resultado está sendo, ela está com lepra. Mas se minha mãe tivesse com lepra, já estava, desde o tempo, do período que estivesse já com a doença, já era para estar nos sinais no corpo, né? O sinal da lepra. E minha mãe só tinha coceiras, alergias profundas, né? E ali, ó, para você ver, ela desesperada, foi na igreja, pediu a palavra, aí naquela época minha mãe tinha um convênio, aí minha avó falou assim, é melhor você procurar um outro médico. E a minha mãe, né, com as orientações de Deus da minha avó, foi feito um outro exame. Irmãos, minha mãe não tinha lepra, mas tinha câncer de pele. Olha para você ver. Então, quando a gente faz as coisas sem estar direcionada por Deus, tomamos decisões precipitadas, você vai ouvir coisas
que na verdade não está acontecendo aquilo ali, porque, irmãos, a pessoa está suscetível a errar ou trocar exames, não é? E Deus está querendo, irmãos, nesta noite, poupar vocês do sofrimento. Deus queria poupar o sofrimento de Sara, amém, e de Abraão. Porque eu sei, irmãos, se coloca no lugar deles, que o tempo faz você desesperar. Porque o tempo está se passando e dá uma impressão que nada está acontecendo. Só dá uma impressão, né? Na vida deles. E ela se desesperou. E ela se apegou na lei. E falou assim, então, já que eu não posso dar um filho ao meu marido, então eu vou me apegar à lei. E ela, do jeito que eles aprenderam, porque a gente temos que também ser obediente às nossas leis, né? Brasileiras, né? Isso, Sara fez isso. Vou tomar uma mulher para que ela seja, né, aquela mulher que vai dar à luz a um filho, ele será o meu filho. Mas ela não consultou a Deus, irmãos. Ela não consultou a Deus. O desespero era tão grande, irmão, porque é difícil, pensa, ele era patriarca, era como se fosse um rei, para os irmãos entenderem. Ele era um rei e ela era a rainha. Pensa, os seus súditos. Ela via todo mundo com filho, cada vez mais a sua descendência crescendo. E ela, cadê? E ela já não era mais novinha. Você pode ver que Abraão, quando Deus chamou, ele tinha quantos anos? 75. E ela tinha 65. Então já não era mais novinha. Então as expectativas nela, cada vez mais, estava ficando longe. E ela viu e falou assim, meu Deus, já humanamente falando, jamais eu vou ser mãe. Então, deixa eu procurar um jeitinho para não deixar o meu marido sem herdeiro. Você pode ver que até Abraão se precipitou também, procurando alguém para poder herdar toda a herança, porque ele era bilhardário, ele era muito rico, porque ele dava o dízimo, né? Ele dava, né, 2 vezes mais, né, do que ele tinha ao Senhor. E ele falou assim, vou escolher o Damasceno de Eliezer, é um bom homem, e esse aqui, no meu ver, ele vai ser um ótimo herdeiro para herdar tudo que eu tenho. O senhor falou assim, não temas. Talvez tem pessoas aqui olhando para alguém que aparentemente parece, olha, meu Deus, ganha na loteria, mas você não ganhou na loteria, porque você não buscou o Senhor. Amém? Você não acertou, não é a melhor decisão. Vai falar com Deus. Vai buscar de Deus. Amém? Porque aquilo que talvez que parece ser não é. E aquilo que você acha que não é. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui nesta noite? Deus não quer que vocês tomem decisões precipitadas, fica desesperada. Tem pessoas, irmãos, que entram até na crise de ansiedade. Isso não é pecado ter ansiedade, irmãos, mas Deus, ele quer te poupar você dessa situação. Deus queria poupar a Sara de muitas palavras amargas que Agar falou para ela. Depois que ela ficou grávida, ela falou assim, bom, agora eu sou a tal, né? Agora eu posso e aconteço. E acabou falando palavras que machucou o coração de Sara. Deus não quer que certo tipo de pessoas machuque o seu coração. Que você passe por situações desesperadoras. Então, por isso que esta palavra veio, porque Deus não quer ver a sua dor, Deus não quer ver a sua lágrima, Deus não quer ver a sua murmuração, a sua reclamação. Não, porque assim como Deus tinha promessa na vida de Abrão e de Sarai, Deus tem na sua também. Talvez não na mesma medida, né, que eles, mas você também tem. E às vezes você está vendo que as coisas estão acontecendo, os dias estão passando, sabe, com muita rapidez. E você fala, meu Deus, mas cadê a minha promessa? Quando estou falando da promessa, cadê a minha bênção? Cadê aquilo que eu estou tanto pedindo para Deus? Não estou vendo nada acontecer. Só parece, irmãos. Só parece. Então Deus está falando para mim, consulte a mim. Venha até a mim.
Porque assim que o Senhor falou para Abraão, dizendo, eu sou, o eu sou quer aparecer para você, o eu sou, ele quer responder as perguntas, aleluia, que você tem feito a outros e não a ele quer te responder, aleluia, e as bênçãos que Deus tinha para Abraão era coisa tremenda. Então, eu deixo esta palavra para o teu coração, tome cuidado com decisões precipitadas que geram conflitos difíceis de serem solucionados. Não espere chegar ao caos, para depois você, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já vai direto com Deus. Já vai buscar a Deus. Amém? Busque a Ele, busque a sua direção. Para cada pessoa, Deus fala de uma maneira. Ou Ele vai falar com você em sonhos, ou Ele vai falar com você em visão, ou Ele vai falar contigo em revelação, ou Ele vai falar contigo quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está ouvindo a palavra de Deus, ou quando você está ouvindo um testemunho, ou quando você está ouvindo louvores. Deus, Ele vai falar com você. Deus, Ele sabe como falar com você, aleluia, para que você não entre em dores, em angústias, em desespero, em aflição. E por causa da decisão de Sara, irmãos, até hoje, é um caos lá fora do nosso país, né, do nosso Brasil. É um caos. Cada um guerreando um contra o outro. Mas hoje, irmãos, Deus, Ele quer tirar você desse conflito. Hoje, Deus, Ele quer tirar você dessas guerras. Ele não quer ver você murmurando, reclamando, mas Ele quer ver você tomando a decisão correta. A decisão que vai te fazer feliz. A decisão que vai te trazer paz. Amém? Às vezes são negócios. Às vezes os negócios são bem atraentes. Muito atrativos. E você já até faz planos. Ó, se eu ganhar X, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas será que você está consultando a Deus? E se Deus desta noite está falando não? Você vai dar um jeitinho para que essas coisas venham até você? Continua com o não de Deus, porque o não de Deus também é o melhor para nós. Porque aquilo que você está vendo só, o que está diante dos teus olhos, Deus está vendo o seu futuro. Deus sabia o que era melhor para Sara. O melhor para Sara era Isaac. Não era Ismael. Quem que era o prometido? Isaac. Não era Ismael. Mas ela não conseguiu esperar o tempo do Senhor. Das promessas se concretizar. Das promessas se cumprir na vida dela. Mas graças a Deus que Deus é bom e a sua infinita misericórdia dura para todos sempre, mesmo com as escolhas que ela fez. Deus, Ele cumpriu com as promessas que Ele prometeu. Deu a ela, a Isaac, para tirar ela da dor, do choro, da tristeza, da angústia. Deus deu a promessa a ela. Mesmo sabendo que as escolhas a qual ela tinha feito não era aquilo que Deus tinha preparado para ela. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mostrou para Sara, aleluia, mesmo quando não vê saída, o Senhor é tua saída. Aleluia. Deus mostrou para Sara que o Senhor sempre estava ali com ela. E mostrou para ela que meio ao caos, meio à dificuldade, mesmo ela não vendo mais e nem sentindo mais as promessas, o Senhor fez com que essa promessa revivesse dentro dela. Deus fez tudo novo. Irmãos, Deus, Ele mudou Sara de dentro para fora. Porque se ela era estéril, ela era seca. Deus tirou essa sequidão e fez manancial de águas vivas correr dentro de Sara. E fez com que o milagre acontecesse, que era Isaac. Amém? Então eu deixo essa palavra para o teu coração e que você saia meditando até chegar na sua casa. Amém. Se você é casado, conversa com a tua esposa, conversa com o teu esposo e depois converse com Deus.
Fala assim, olha, eu estou pensando assim, 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 assim. O que você acha? Depois que a tua esposa ou teu esposo deu, vai consultar a Deus. E que Deus falar, irmão, dependente do sim ou não, ou espere, continue acreditando, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Louvado seja Deus, vamos ficar de pé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Vamos bater palma bem forte para Jesus? Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.